Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, diretaço pro gráfico. Cara, a gente não tem tanta coisa de novo para adicionar, não. Foi uma semana exatamente igual, extremamente lateral e com pouquíssima movimentação. O que significa dizer que a gente vai reforçar aquilo que a gente já tinha dito e apresentar os seguintes pontos. Vamos lá. Primeiramente, a gente bota uma linha de tendência. Toda vez que vocês pegarem o gráfico, estabeleçam suporte, resistências, linha de tendência, porque dessa forma vocês entendem aonde é interessante para você fazer compras e vendas. Isso é uma coisa básica de todo analista gráfico e eu sempre repasso para vocês esse tipo de visão. Então, vamos colocar um fundo. Eu diria que o fundo melhor seria ligando isso aqui, onde possivelmente faz uma cunha, né? E essa zona de possível suporte. Com essas informações aqui, a gente entende que esse cenário que está acontecendo no Bitcoin agora pode, sem problema algum, ser um cenário de bandeira para uma eventual alta. É possível? É possível. Até porque nós temos dentro do semanal um topo duplo com uma eventualidade de um pullback. Então, isso aqui a gente vai conversar amanhã com mais calma, mas de fato existe essa possibilidade. O que a gente precisa entender nesse cenário aqui é o seguinte: estamos no que eu chamo de camada 2 de lateralização. O que é uma camada 2 de lateralização? Essa aqui é a camada 1 de lateralização, que compreende a região dos 31.500 a 29.000. E aí a gente caiu, vou até subir um pouquinho, porque eu acho que não era 29.500, era aproximadamente 29.800. E aí a gente foi para a camada 2 de lateralização. Aonde que isso fica mais aparente? No 4 horas. Observa. Camada 1 de lateralização e agora a gente foi para camada 2 de lateralização, que a gente também não sabe o quanto que vai durar, mas a gente sabe que a camada 2 de lateralização, ela começa na região dos 29.800 e compreende a região dos 28.800. O problema é, cenários como esse geralmente entregam camada 3 de lateralização. Isso aqui é bem comum de acontecer e não uma reversão. Inclusive, em métodos de porcentagem, esqueci a palavra. Isso aqui é pouquíssimo. A chance de acontecer é pouca. Geralmente é isso aqui e continuidade de queda. Então, como eu digo sempre para vocês, vamos nos ater ao que é cíclico e caso haja um evento anticíclico, nós trabalharemos em cima desse evento anticíclico. Mas tudo que é desenhado no macro vai ser desenhado no micro também. E aí no micro a gente vai ganhando enquanto a gente conseguir. E o que é o micro, Felipe? Bom, o micro para começar é a zona de lateralização que compreende 29.800 a 28.800. Até que seja perdido essa zona, ou seja, feche no 4 horas acima da zona dos 29.800 ou abaixo da zona dos 28.800, nossa lateralização continua, o que significa que tocou embaixo é long, tocou em cima é short. A mesma coisa que a gente fez aqui. E sem estresse algum. Um dia vai dar errado, um dia a gente vai tomar stop, mas até tomar stop aqui, nesse caso, como tomamos stop aqui, a gente ganhou aqui, ganhou aqui, ganhou aqui, ganhou aqui, e aí um dia stopou. Paciência. Porque o stop em si também é minúsculo. A gente entrou aqui e tomou stop aqui. Então, olha que stop minúsculo, ridículo em comparação a todo o lucro que a gente fez aqui. O mesmo pode ocorrer agora, certo? Nesse caso, tocou embaixo é long, tocou em cima é short. Paciência, jogo de paciência, não é coisa que vai acontecer todo dia, 2, 3 vezes na semana no máximo, mas a gente vai aí fazendo a manutenção dos nossos longos e dos nossos shorts mediante a possibilidade, porque quem dá as regras são as grandes baleias, o próprio Bitcoin, a gente só interpreta. O ponto é que é nisso que a gente está de olho agora. Inclusive, nesse cenário, nesse momento que nós estamos agora, está em zona de possível suporte. Pode ser um pouco mais abaixo, pode buscar ali a zona dos 28.800 e é isso que a gente está de olho agora. Inclusive, pensando em abrir longos, tá? 28.800 é aquele long bem alavancadinho, stop aqui, abaixo dessa mínima, que acidentes acontecem. E vamos embora, vamos deixar rolar. É assim que a gente está fazendo nesse cenário agora. Então, essa é a primeira evidência. Né? Lembra que eu falei, o macro, qual é o macro? O macro é isso aqui, buscar uma
zona de suporte e voltar a subir. Mas no micro nós temos essa zona de lateralização e essa cunha, ligando esses últimos fundos maiores e esses topos mais fortes aqui. Essa cunha, teoricamente, ela rompe para cima. Mas antes de romper para cima, nada impede que ela faça lateralização, toque, volte, caia, volte e depois suba. Esse é um cenário comum aqui. Acabei de desenhar para vocês um price action possível. Por isso, nós só operaremos mediante ao rompimento dela. Operaremos o que, Felipe? Aqui a gente vai operar swing trade. Porque 4 horas a gente vai querer pegar o swing trade mediante ao rompimento dessa linha de tendência. Então, nossa lateralização nos dá operações em futuros, no fundo long, no topo short, long, short, até o momento que a gente perder isso aqui, e a gente vai perder em algum momento, né? Mas nesse momento já foram 2 longs, excessivamente com sucesso. O short aqui eu não peguei, infelizmente, né? Não consegui pegar esse short. Pisquei o olho, já estava na metade do caminho, eu falei, é uma pena, perdi. Acontece. Mas foram 2 longos positivos. E aí o que a gente quer agora? No futuros, pegar esse long para swing trade, pegar o rompimento dessa cunha. Então, quando qualquer uma dessas duas coisas acontecerem, nós estaremos operando. Enquanto nisso, como eu não peguei esse short aqui, nesse momento eu estou só olhando o gráfico, sem estresse, que eu também não peguei esse long aqui, vacilei. Estresse sem nenhum, apenas olhando o gráfico e esperando a melhor oportunidade de entrar. Parte de ser um operador de mercado é paciência, não tem jeito. Paciência. Então não tem como você querer adiantar um processo. O que a gente pode dizer é a lateralização anterior foi gigantesca. Então é possível que nós façamos mais um período de lateralização também de talvez mais uma semana. Certo? Depois que nós fechamos o nosso período gráfico previamente calculado, que seria a zona mensal, termos fechado no vermelhinho, o gráfico ele tem a possibilidade de continuar caindo. Isso que aconteceu aqui pode ser sim um evento para liquidar os longs, é normal. Toda vez que você opera, você tem que contar a narrativa do gráfico. Qual é a narrativa do gráfico? Vamos lá. Conta a historinha. Subiu. Depois que subiu, estabeleceu um topo. Depois que estabeleceu um topo, algumas pessoas fizeram os seus profits. Pagaram, pegaram seu dinheiro que conseguiram lá embaixo. Nessa situação, muita gente entrou vendida depois do candle, que originalmente é um candle de reversão. O que significa dizer que grandes instituições viram uma bela oportunidade de liquidar todos esses longs feitos no gráfico mensal e colocar uma bela de uma grana no bolso. E assim elas fizeram, porque quem operou aqui colocou stop acima da máxima, que não é um stop errado. Após essas pessoas serem estopadas, o gráfico novamente engana, faz um novo possível trap, onde as pessoas novamente entendem que existe a possibilidade do gráfico continuar caindo, e dessa vez eles pegam o trap no long. Deixa eu apagar tudo. Se aqui eles fizeram um trap no short das pessoas e aqui liquidou todo mundo nesse candle aqui, nesse momento eles fazem um trap no long. Por quê? Quando terminou o mês, ciclicamente falando, a análise que eu fiz sobre o gráfico ser ciclicamente oposto um ao outro, não é uma análise original minha. Obviamente que existem outros centenas de milhares de analistas que já perceberam isso. E aí, o que grande parte desses analistas pensaram? Bom, nesse caso, quando fechar o mês, eu vou entrar com long alavancadão, porque agora é alta infinita, como alguns meses atrás aconteceram. As instituições que também têm seus traders, também tem gente inteligente, o que pensa? Opa, então a gente joga o gráfico para baixo, liquida essa galera e depois a gente volta a subir. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Observa que como você, contando a história, você faz uma narrativa do candle, tique por tique, com total sentido. Aqui, as pessoas shortaram. Aqui, elas foram liquidadas. Aqui, as pessoas abriram long. E aqui, as pessoas foram liquidadas.
Nesse cenário, a gente acabou de contar uma história do gráfico que pode dar indícios do que vai acontecer. Agora que as pessoas foram liquidadas, a tendência é que as pessoas virem a mão na compra. Porque o que acontece com você acontece com outras bilhares de pessoas. Terminou de tomar um stop no long. Então agora vai cair. Abre short. Ui! Aí vai lá e toma stop no short também. Acontece. Bem mais comum do que você imagina. Tem gente no mundo inteiro passando por esse problema. Então, quando a gente pensa dessa forma aqui, a gente entende também aquele conceito que eu tinha falado já nos vídeos anteriores, da formação dessa linha de tendência, certo? Isso aqui a gente chama de micro trend line. Claro, uma micro trend line no mensal, não sei se o nome micro seria tão inteligente para ela, mas a gente fala micro trend line são linhas de tendências que unificam poucos candles, né? Não é como é que eu posso dizer? Não é uma linha de tendência que exemplifica várias e várias tendências, né? Vários e vários toques. Isso aqui seria uma linha de tendência padrão. Isso aqui é uma micro trend line. Por quê? Ela só pega os últimos candles recentes. E na perda dessa micro trend line já vale a pena a gente pensar em fazer operações mais alavancadas, porque a tendência é que perdeu isso aqui, vai jogar o gráfico mais para baixo. Só que, sendo bem sincero, não aparenta que isso aqui será perdido. Por isso, eu tenho a zona dos 28 mil como, isso aqui já é uma tendência no diário. O que é uma micro trend line? No gráfico mensal, é uma tendência de alta no gráfico diário, né? Um belo exemplo aí, propício, inclusive. Por isso que eu estou de olho justamente nesse toque dessa linha de tendência, né? O que tocar aqui na linha de tendência, talvez um pouco abaixo, região dos 28 mil ali, eu estou de olho nessa zona e eu estou dizendo para vocês dessa zona porque é onde eu quero entrar. Aqui vem um long muito mais alavancado, porque não só faz um novo fundo, como também é um topo anterior. Então esse toque aqui para a gente é fenomenal. Então aqui a gente operaria hold. Aqui eu encho a minha carteira de hold. Então, se aqui eu quero operar swing trade e aqui eu quero operar futuros, aqui eu quero operar hold. Voilá. Entendeu? É basicamente o desenho gráfico que nós temos aqui agora. Esperamos. Tocou nessa zona, fez algum candle de reversão. Tô enchendo minha mão, enchendo minha carteira, um pouquinho mais de Bitcoin, um pouquinho mais de Ethereum, um pouquinho mais de Matic, um pouquinho mais de Link. O que tiver de mais interessante para a gente comprar no momento, a gente vai encher a carteira, porque a tendência, a partir daí, é que faça uma virada gráfica. Isso é 100%, Felipe? Claro que não. Claro que não. Por isso a gente vai entrar um pouquinho, mas vai manter capital, como a gente sempre fala, nunca 100% dentro, nunca 100% fora. Por quê? Bom, pode continuar caindo. Não sou eu que controlo o Bitcoin, não, gente. Eu só interpreto o gráfico aqui. Entendeu? Espero um dia ter capital suficiente para entrar lá no meu grupo do WhatsApp e falar, galera, ó, vou vender aqui, short aí. Espero um dia. Tô trabalhando para isso. Diga-se de passagem. Mas é basicamente isso. Então essas são as 3 operações que eu tô de olho. Obviamente, isso aqui não é uma recomendação, você não vai fazer igual eu tô pensando, mas é no mínimo material para você estudar. É no mínimo ver se faz sentido para você. É no mínimo ver se você encontra coisas que deem base para suas operações aqui, certo? E é o que eu sempre falo. Se fez sentido para você, não esquece, por favor, deixa o seu like. Me segue aqui, me segue na rede vizinha também, porque a gente está sempre postando ideias lá, certo? No mais, é o que a gente tem para analisar hoje. Felipe, operações da semana. Bom, operações da semana, nesse momento, eu não estou de olho em nenhuma. Estou de olho em shortar apenas o 4 horas do Bitcoin e abrir long semelhantemente no 4 horas do Bitcoin. Por quê? Porque a zona dos 28 mil está muito próximo. E existe a possibilidade dessa zona dos 28 mil ser um trap. Tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, mete um trap lá embaixo e volta a subir. Então, qualquer operação que nós fizermos aqui, nesse momento, considerando a proximidade com essa região que anteriormente foi o topo e é extremamente importante, pode colocar a gente em cenário de ser liquidado, né? Tomar um stop aí de bobeira. Por isso, como eu disse, swing trades eventualmente no rompimento desta cunha, né? Que é uma cunha, na meu humilde entendimento gráfico, certo? No rompimento da cunha, eu espero operar sim essa parte do swing trade, porém nesse momento eu não estou de olho nela agora. Né? Swing trade vai ser no rompimento da cunha, eu estou de olho só em operar futuros nesse momento aqui, pegar os derivativos e ir esperando um possível
estoque lá embaixo para encher a mão na carteira de hold, certo? E é basicamente isso. Essas são as estratégias que eu estou seguindo e devo dizer-lhes, se você quer ter o mesmo entendimento que eu para você poder montar as suas estratégias com seu entendimento, isso aqui é o que eu vou fazer. Espero eu que dê certo, mas se não der, fazer o que? A vida tem dessas. Nada impede que eu entre em swing trade aqui, o gráfico dê uma ensaiada para cima, eu faça um swing e do nada acontece. A vida tem dessas e eu não controlo o gráfico como eu gosto de deixar bem claro para vocês. Mas se você quer ter o mesmo entendimento que eu, para você poder fazer as suas operações do seu jeito, não esquece, o link está aí na descrição. Você entra lá, adquire o livro, dá uma olhada, estuda, entende. Qualquer dúvida, eu estou 100% disponível para vocês lá na DM do Instagram. E aí, amigo, não tem jeito. Tu vai aprender, tu vai ter noção, você vai saber como utilizar o gráfico a seu favor para fazer o seu lucro. Não tem desenrolo aqui, é estudar. Não existe método mágico. Estudar e estudar. No mais, fica de olho nessa lateralização do 4 horas. O que pular para cima vale uma operação de long e o que pular para baixo vale uma operação de short, porém cuidado com traps. O que são traps, Felipe? É basicamente o que aconteceu aqui. Rompeu, enganou todo mundo, entregou tudo no dia seguinte. Por isso, não vale só romper, ele tem que fechar um dia acima. É isso que se configura um rompimento. Não esquece, certo? Se você tem um topo, aí formou um topo. Veio o candle seguinte e rompeu o fundo, ele é um bom candle. Um candle que pode valer uma operação. Mas para que esse candle de fato valha uma operação, é interessante que o próximo candle rompa o fundo e aí você estopa o candle que foi o gerador da operação, certo? E aí, quando a operação começar a fluir, tu faz outros stops, bota um stop mais móvel, tudo mais, aí é contigo mesmo. O ponto é que você espere até o melhor sinal possível, principalmente porque nesse momento nós queremos pegar o ponto de reversão de tendência. E o principal, se a tendência é de baixa, o que claramente nós podemos ver aqui, priorize aumentar a sua mão nos short e minimizar a sua mão nos longs, porque os longs tendem a ser um pouco mais rápidos, já que os longs são corretivos. A tendência de baixa tende a ser mais dolorosa, enquanto os longs tendem a ser menores, já que eles são o pullback da tendência. Isso é o basicão, também não esqueçam desse detalhe. No mais, eu quero dar uma olhada numa coisa que eu pensei neste exato momento. A região dos 28.300 é justamente a 0,5 da Fibo. Então, isso adiciona a ela um peso a mais. Não só o topo anterior, mas a 0,5 da Fibo. Excelente zona para o gráfico fazer um pullbackzinho, fechar acima, dar aquela oportunidadezinha para a gente encher a carteira e pular de alegria lá no final do ano, quando o Bitcoin vai estar batendo $50 mil por unidade, se Deus assim permitir. No mais é isso. Like. Tamo junto.